Muito bem, questão de número 2. Um empréstimo de R$ 300 foi pago com juros de 15%. Qual o montante obtido no final sob a forma de juros simples? Aqui eu trouxe algumas fórmulas só para a gente discutir. Como já falamos em aula, a matemática existem vários caminhos para chegar ao mesmo resultado. Aqui eu tenho várias fórmulas que eu poderia utilizar para resolver esse problema. Por exemplo, eu poderia utilizar a fórmula dos juros, que é o CIT, como a gente já trabalhou, encontrar o juro e depois aplicar o juro nessa fórmula. O montante vai ser sempre o capital mais o juro. Daria certo. Poderia utilizar essa fórmula também. Capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que a fórmula mais conhecida, mais utilizada para esse tipo de problema é essa, né? Montante igual a capital vezes 1 mais I vezes o tempo. E é importante a gente entender porquê da fórmula. A gente não precisa decorar a fórmula, a gente precisa entender o porquê de cada item desse, porque aí a partir do momento que você compreende, você nem precisa mais utilizar a fórmula. Por que, por exemplo, desse 1? O que é que esse 1 está fazendo nessa fórmula? Qual a função dele? Esse 1 ele representa o 100% que era do capital. Eu quero descobrir um valor futuro, um montante. Então, para descobrir esse valor futuro, eu preciso lembrar que eu tinha um valor no começo. Esse valor era o quê? Era o meu 100%. Eu vou aumentar, claro, vou aumentar 15% nesse caso aqui, mas inicialmente eu tinha um valor inicial que é o meu capital, e ele é representado na fórmula por esse 1. Vamos à aplicação, vamos identificar aqui os indivíduos. Capital é 300, taxa 15%, montante a gente precisa saber. O tempo aqui eu coloquei 1 porque foi um período de aplicação, então se você nem quiser colocar o tempo nesse caso, não precisa, porque se você multiplicar por 1 vai dar o mesmo número, então é irrelevante. Mas de toda forma, para não ficar nenhuma dúvida, vamos à substituição, eu coloquei aqui na fórmula. Então, substituindo na fórmula, 300 vezes 1 mais 0,15, parêntese aqui, dá uma pausa. Se alguém tem alguma dúvida ainda sobre esse porquê desse 0,15, eu vou explicar novamente. Lembre, não podemos resolver qualquer questão utilizando o valor percentual. Então, esse 15% ele precisa ser convertido em forma unitária. Como eu faço isso? Lembrando, 15% transformar para unitária, forma unitária. Eu volto a vírgula duas casas, essa vírgula imaginariamente ela está bem aqui, ó. Então eu volto ela duas casas, uma, duas, ou eu divido por 100. As duas maneiras vão me levar a esse número, 0,15, que é o que eu preciso colocar aqui para resolver a questão. Se eu colocar o 15 eu vou errar. Lembre que o 15% é um símbolo que representa a fração 15 sobre 100. Também poderia colocar aqui um traço e o 100 abaixo. 15 sobre 100, estaria certo? Só que aqui eu já estou ganhando tempo, porque eu já estou colocando diretamente o resultado dessa divisão de 15 sobre 100. Então acredito que não há nenhuma dúvida. Continuando na resolução da questão, substituir todos os itens por essa fórmula aqui. Vamos lá. Chegou um gato aqui pedindo ração. Então vamos lá. Aplicando na fórmula, montante é igual a 300 vezes 1 mais 0,15. Por que que eu, ao invés de ter somado logo, eu multipliquei? Lembra daquela regra? Qualquer equação numérica, hierarquia de resolução. Primeiro multiplicação, depois divisão, depois soma e depois subtração. Então primeiro eu multiplico, depois eu somo. Então 1 mais 0,15, 1,15. Então o montante vai ser igual a 300 vezes 1,15. Resultado, 345 foi o meu montante depois de uma aplicação de 15% em cima do valor de R$ 300. Ok? Encerrando essa questão.